Oi, hoje a gente vai falar sobre equiparação hospitalar, que é um benefício fiscal tributário excelente que vai fazer com que a tua clínica pare de pagar tantos tributos e realmente comece a reduzir o percentual de imposto que paga esse ano ainda. Então, o que é equiparação hospitalar? É uma forma totalmente legal, está descrito na legislação, isso é aplicável desde 1995, para que clínicas médicas possam ser tributadas igual a um hospital. E por que a tua clínica quer se equiparar a um hospital para fins tributários? Porque paga muito menos imposto. Justamente pode ter uma redução drástica, estando no lucro presumido, de quase 70%. Você vai pagar, você pode sair de talvez estar tributando 18%, 15% para uma alíquota de 8%. Tu percebe como isso é uma redução muito drástica que pode causar um impacto financeiro gigantesco na tua clínica. Então, para conseguir esse benefício fiscal, existem alguns requisitos básicos que agora você pode começar a prestar atenção justamente para já começar a imaginar, a minha clínica se enquadra nisso, a minha clínica tem isso. Então, já pode começar a pensar se efetivamente você já está enquadrado, porque daí fica muito mais tranquilo da gente solicitar equiparação hospitalar e, melhor ainda, se você já estava com tudo correto até o presente momento, a gente pode solicitar a devolução dos últimos 5 anos do que você pagou a maior, justamente porque se você tem o benefício da equiparação hospitalar, tem o direito a esse benefício, você deve então receber o valor que você pagou a maior, digamos que você estava tributando a 18% e na verdade o correto para a tua empresa seria 8%. Então todo esse valor deve ser devolvido ao contribuinte, no caso a sua empresa, para que você então não perca esse dinheiro que foi pago a maior, né? É direito seu. Então a gente consegue, mostrando toda a conformidade que a tua clínica já tinha o benefício fiscal dos últimos 60 meses, né, a devolução desses valores com juros e correção monetária. Isso aí você pode ganhar muito dinheiro, que é seu por direito, né? Então, vamos lá para os primeiros requisitos. O primeiro requisito, que é o essencial, se você não se enquadrar nesse, infelizmente você não tem como ter equiparação hospitalar, que são os serviços prestados, né? Os serviços prestados devem ser similares a serviços prestados em um hospital. E quais são esses serviços? Serviços da medicina que tem alta complexidade. Toda essa parte, então, de cirurgias, endoscopias, radiologia, os procedimentos invasivos que você faça, todos esses, né? Seja uma cirurgia de menor porte, então tudo isso, um exame mais complexo que você tem todo um aparelho dentro da sua clínica, justamente que seja para esses exames diagnósticos que sejam de maior complexidade, todos esses se enquadram a procedimentos similares prestados num hospital. E não importa se você não atua no hospital, você atua todo isso na sua clínica, perfeito, né? O lugar de prestação de serviço já até foi definido pelo STJ que não importa. O que importa para se considerar que um serviço é prestado, é um serviço hospitalar, é efetivamente o serviço prestado. Então, se você é um médico que presta serviços de alta complexidade para os seus pacientes, sim, você já tem o primeiro requisito da equiparação hospitalar. Então, se você tem um faturamento muito maior pelas suas consultas, talvez não seja o mais adequado seguir com a equiparação hospitalar e a gente tem que realmente estudar melhor o teu caso, porque essa tese tributária provavelmente não é o mais benéfico para você. Mas se o teu faturamento é muito maior fazendo cirurgias, procedimentos e exames, então sim, para você pode ser muito benéfico. Mas aí, dando um parênteses aqui, explicando como é que funciona a tributação efetivamente, porque você pode perguntar, ok, eu faço cirurgias, também faço procedimentos, mas eu também faço bastante consulta. Então, como é que vai ser feito esse benefício? Eu vou ter benefício para alguns casos e não vou poder aplicar em outros casos? Exatamente. Como que funciona? Para explicar bem como funciona a equiparação hospitalar, quais são os tributos que incidem nesse benefício fiscal? Imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Isso quer dizer que só esses dois tributos se enquadram na equiparação hospitalar. Mas é muito vantajoso porque esses tributos são os mais onerosos, os que você mais paga, né? Então, PIS, COFINS, ISS e os demais tributos não se enquadram nisso, mas como eles têm uma alíquota menor, então não vai fazer tanta diferença, né, efetivamente no teu faturamento enquanto você vai pagar de imposto, tá? Então, digamos que uma clínica de cirurgia plástica tem muitas cirurgias que acontecem, mas também às vezes tem alguns pacientes que só querem fazer a consulta. Ok, não tem nenhum problema. Como é que vai ser feito? Vai ser descrito na nota fiscal exatamente qual é o procedimento que foi feito e na hora de fazer a tributação, o teu contador vai saber que
O que foi feito de cirurgias, procedimentos e exames, ele vai tributar com uma alíquota, né, uma base de cálculo menor do imposto de renda e da contribuição social. Isso quer dizer, para esses serviços, ele vai fazer a tributação com 8%. Agora, para as consultas, vai seguir da mesma forma, né? Com aquela base de cálculo de 32%. É por isso que é muito importante que antes de você fazer o requerimento da equiparação hospitalar, você faça um planejamento tributário, porque a gente precisa entender, fazer uma simulação de quais regimes tributários podem se enquadrar na tua prática, né? Porque é muito diferente cada médico, não é uma forma, né, que todo mundo se enquadra da mesma forma, não, porque você pode ter por um período muitas cirurgias, por outro período você faz mais consultas, então a gente tem que entender qual é a tua realidade agora, fazer simulações tributárias com os determinados regimes tributários, com a aplicação de benefícios fiscais, para a gente entender se para você faz sentido qual estrutura de tributação, né? Então, voltando agora, a gente já entendeu que o primeiro ponto é saber os serviços que você presta. Se a gente diz, sim, eu faço serviços, prestação de serviços de cirurgia, exames e procedimentos, tá tudo certo. Agora, vamos então para o segundo passo, que é estar no regime tributário do lucro presumido. O que é isso, Rafa? Eu não entendo direito sobre isso, eu não sei nem o que é um regime tributário. O que é isso? Quando você cria uma empresa, você deve definir qual é o seu regime tributário, ou seja, como é que é a forma que vai ser feito o cálculo da tua tributação. Então, se você está no Simples Nacional, você vai receber, lembra, mensalmente aquela DAS, aquele boleto com todos os tributos. Então, isso está no Simples Nacional e existe, no Simples Nacional, existe duas formas de ser tributado, no anexo 3 e no anexo 5. Existe outro regime tributário chamado lucro presumido e existe outro regime tributário chamado lucro real. Então, geralmente as clínicas médicas estão ou no Simples Nacional ou no lucro presumido. E para então conseguir o benefício fiscal da equiparação hospitalar, você deve estar no lucro presumido. Daí você pode chegar e perguntar para mim, Rafa, eu tô no Simples, será que eu não vou conseguir? Não há problema, a gente pode fazer sempre a alteração do regime tributário e nos enquadrar no lucro presumido. Até aí, ok. Segundo ponto, ter os registros da Anvisa, né? Você, para praticar a prática médica, você precisa ter tudo regulamentado, né? Você precisa ter alvará sanitário, do corpo de bombeiros, ter tudo correto. Imagino que isso você tem, né? Então, a gente precisa conferir justamente que a sua empresa, a sua clínica esteja conforme as normas sanitárias, as normas da Anvisa. O quarto ponto é ser uma sociedade empresária. Isso quer dizer, você teria que ter um aspecto empresário da tua clínica. Então, um médico que atua sozinho no seu consultório não é considerado uma sociedade empresária, né? Porque empresária realmente tem todo um aspecto de ter funcionários, de ter a prestação de serviço, de não ser vinculado exclusivamente à prática daquele médico com aquele nome, né? Às vezes na atividade médica a gente não consegue às vezes entender essa diferença porque é o médico que presta todo o serviço, né? Geralmente o paciente quer ir em tal médico fazer o exame ou o procedimento, a cirurgia com tal médico, né? A gente não, obviamente que tem as clínicas que chega um paciente e diga, eu preciso de uma consulta com um psiquiatra. Ok, pode ser que às vezes tem escala da clínica, se o paciente não tem ainda um médico específico que ela queira, vai ser passado para tal médico. E se fala em nome da clínica, né? Então, isso é um aspecto mais empresarial da tua clínica, do teu consultório, né? Então, o ideal seria que a sua empresa médica tenha pelo menos 2 médicos atuantes, justamente para que a gente configure esse aspecto de uma sociedade empresária. Então, se você presta serviços hospitalares, similares a prestados no hospital, ou seja, de alta complexidade, você também é uma sociedade empresária, você tem mais de um sócio atuando no teu consultório, na tua clínica, você está no lucro presumido e você tem vigilância sanitária, alvará sanitário, tem tudo correto, você tem muita chance de conseguir equiparação hospitalar. Se você quer saber mais sobre isso, eu tenho vários vídeos por aqui. Meu nome é Rafaela Daza Poster, sou advogada, especialista em tributário para médicos. Me segue por aqui, me segue nas outras redes sociais que tem muito conteúdo sobre equiparação hospitalar. Se você tem alguma dúvida, por favor, comenta nos comentários que a gente pode conversar sobre isso.